Olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio, eu sou psicanalista e aqui eu ensino mulheres acima dos 40 a lidarem com o vazio emocional. Esse é o nosso programa da série Liberdade para Dentro da Cabeça e o nosso episódio de hoje é Olho para Trás e nada faz sentido. O que é que eu faço com esse vazio interior? Já manda esse aviãozinho aí para os seus amigos, para que eles possam receber esse chamado de falarmos sobre vazio emocional em mulheres acima dos 40. A crise é só para mulheres acima dos 40? Claro que não, né? Mas o ponto focal nosso aqui é mulheres acima dos 40, que existem muitos detalhes aí importantes que acontecem nessa idade, tá bom? Algumas dizem assim, eu tenho 30 e já estou vivendo tudo isso, certo? Isso acontece também. Ah, eu sou homem e estou vivendo isso, certo? Isso também acontece. Mas eu quero dar um foco às mulheres acima dos 40, porque essa é uma idade, é uma época na vida, após os 40, muito especial e que deixa muitas marcas e que traz para a gente um momento de ruptura, em que a gente deve fazer muitas renovações mentais de vida, né? Tá bom? Eu olho para trás e nada faz sentido. O que fazer com esse vazio interior? Bom, o que eu percebo e que vejo muito hoje são pessoas frustradas com a vida. Eu vou trazer um exemplo, um comentário, e quero me deter nesse comentário de uma seguidora. E ela diz assim, ó, eu sinto isso aos 43 anos. Priorizei os estudos e o trabalho. Hoje me vejo frustrada por não ter tido minha família. É um grande vazio. Além do grande vazio, é uma dor, né? Uma dor muito grande. Bom, o que ela diz? Aos 43 anos, eu percebo que priorizei meus trabalhos e estudo, né? Então, uma grande dor que ela mostra nessa frase, no comentário dela, é que quando a gente prioriza algo, nós dizemos que temos várias escolhas. E nessas várias escolhas, eu priorizo uma delas. E ela declara isso: eu priorizei estudo e trabalho. Quando eu priorizo algo, eu deixo outras coisas para trás, né? E ela diz assim: poxa, vamos lá o que ela disse. Hoje me vejo frustrada por não ter tido minha família. Parece que ela diz: eu errei feio. O que eu não devia ter feito foi priorizar isso. Não é que não tivesse estudado e nem trabalhado, mas priorizar e deixar de lado outras escolhas. E ela diz: eu errei feio, estou frustrada com isso. E ela continua dizendo, na frase dela: é um grande vazio que eu sinto. Bom, está vazio pelo tempo perdido aos 43 anos, perdido entre aspas, é como ela vê o esforço empreendido em estudar e trabalhar demais e não ter tido a família. Tudo isso foi jogado fora, porque ela não está frustrada, né? E é o seguinte, parece que se soma, já que ela tem um vazio e tem dor, eu estou aos 43 anos, eu não tenho minha família, que ela tem medo de escolher novamente e priorizar mais uma vez errado, não é? Então tem essa dor, esse medo dentro dela, né? Então tá, esse é um grande exemplo que eu quero trazer, que talvez você sinta isso. E talvez você esteja priorizando tantas coisas e esquecendo de outras. E nós podemos falar, e eu vou dizer isso mais à frente, eu vou detalhar isso, por que priorizamos algumas coisas e que mais tarde a gente vê que não era bom ter priorizado. Por que fazemos isso? Né? É como a Lene Sanches está dizendo aqui no Instagram, mas ainda tem tempo, eu tive minha filha aos 46. Exatamente isso, ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. O que é que foi um post que eu publiquei hoje, que é que diz?
Vê se acha ele aí. Vamos compartilhar esse post agora e quero que vocês me digam o que vocês acham dessa frase que eu coloquei no post. O vazio interior é um sinal de que algo precisa mudar em sua vida. Ó, o vazio interior é um sinal de que algo precisa ser mudado na sua vida. E não é um ponto final. É um convite à busca o que realmente importa. É um convite a buscar o que realmente importa. Olha que o que aparece no comentário da colega, que ela priorizou estudo e trabalho, e hoje, aos 43, ela vê que não teve família, ela se sente fracassada. Então, esse vazio é um convite a buscar o que realmente importa. E o que realmente importa é a felicidade. E felicidade não é um estado contínuo, é um alcançar. A Lene está dizendo, e hoje, com 66, 62 anos, acabei de chegar da natação com ela. Aí, da natação com a sua filha. Muito bem, Lene. Criando momentos de lembranças boas com a sua filha, né? Isso. A Vanessa está perguntando se eu sou psicanalista. Sim, eu sou psicanalista. Vamos tocar para frente? Vamos lá. Um segundo comentário que eu quero falar com vocês, para motivar esse nosso bate-papo, essa descoberta sobre esse vazio que a gente olha para trás e vê que, poxa, fiz tudo errado? Me desiludi, né? Fiz tudo errado? O comentário dela diz assim, você descreveu exatamente o meu estado. Hoje sinto que tudo que aprendi na vida foi ilusão. Mais nada tem sentido. Olha só a dor da pessoa. Descobri que tudo que aprendi na vida foi ilusão. Ela está falando de um vazio interior existencial. Não se encontra. Ela não vê o que de bom ela aprendeu, porque foi tudo ilusão. Né? Quem sou eu nesse mundo? Nesse mundo em que eu aprendi que não valeu de nada, foi ilusão. Eu imaginava algo e não foi nada disso. O que eu aprendi não serviu para o meu hoje. A gente só vai perceber isso quando chega na idade, né? Lá na frente. A gente não percebe isso aos 20, aos 30. E como seria maravilhoso se nós pudéssemos abrir os olhos cedo. Acontece que nós temos tanta força antes dos 40 que a gente não quer perder tempo em calibrar o nosso caminho. E a gente vai tocando a vida desse jeito mesmo. Só lá na frente que olha para trás e diz, de que valeu tudo isso que eu fiz? Esse caminho que eu trilhei me trouxe aonde? E aí a pessoa diz assim, não faz sentido mais a minha vida, eu não tenho sentido. Para que viver? Por quê? Porque todo o caminho que ela fez durante mais de 40 anos não levou onde ela esperava chegar, não é? Mas agora ela já sabe que tudo que ela fez não serviu, então faz diferente, ela já aprendeu bastante. Mas não é isso, o momento não é esse. Eu vou falar o que a gente pode fazer. Então, nessa fala, nesse comentário, você descreveu exatamente meu estado, e hoje sinto que tudo que eu aprendi na vida foi ilusão, mais nada tem sentido. Ela está falando do vazio interior dela. E o que ela aprendeu não teve valor, ela investiu errado o tempo dela. E que, quando ela diz mais nada tem sentido, ela está pegando o passado e aplicando ao presente. Se você que me assiste agora, gente que está conversando aqui, pegar esses exemplos que não deram certo no passado e aplicar no presente, você vai viver isso. Não tem sentido a minha vida. Né? Mas a questão não é o passado que me configura, não é o passado que diz quem eu sou hoje. Sou eu. E se eu cheguei até aqui e não é o que eu esperava, se eu parar, que valor tem? Agora é seguir para um novo caminho melhor. Não é? A Raquel dizendo, vivi um grande amor depois dos 40.
Hoje é só saudade. Isso acontece, ué, vamos viver outro. Porque os amores, a gente não, a gente viveu, não é? Hoje talvez ele não caiba mais no meu estilo de vida. E quando a gente vai mudando, Raquel, à medida que a gente vai mudando, que a gente vai crescendo por dentro, se desenvolvendo, a gente vai começando a selecionar pessoas, vai começando a perder pessoas. E esse perder pessoas traz para nós um vazio também, porque nós criamos até uma certa idade um círculo de pessoas que pensavam como eu pensava lá no passado. Mas me desiludi, não era nada disso. E hoje eu quero algo melhor, eu quero algo que faz sentido, eu quero algo maior para a minha vida. Essas pessoas não estão mais dentro desse propósito meu. Então é natural que eu perca essas pessoas. E aí gera um vazio. Nossa, eu tinha tantos amigos. Você tinha amigos para aquele padrão de vida que você vivia e que hoje você diz que não serve mais, não é? Então agora você está com um novo olhar para a vida, para a sua vida. Você está com novos propósitos para a sua vida e é claro, vai estar agregada de novas pessoas que você vai fazer, não é? Tá. Olha, é, a crise, você pode dizer assim, a crise, o que vale tudo isso, né? Por que a gente deve falar de vazio interior emocional? Para que falar isso, né? Tem que ter uma serventia, um benefício a gente falar sobre isso, né? Você encontra pessoas falando sobre isso todos os dias. Quando você liga a televisão, onde quer que seja, Jornal Nacional, SBT, sei lá que canais existe hoje, faz mais de 7 anos que eu não assisto televisão. Se você entra na Netflix, entra no WhatsApp, entra nas redes sociais, você ouve esse papo o tempo todo, né, sobre vazio interior emocional. É difícil ouvir isso, né? Então, por qual motivo a gente deve falar sobre vazio interior emocional? Primeiro, para sair dele, porque viver no vazio emocional é perder o sentido da vida, é perder o gosto, o sabor. Tem uma pessoa, uma seguidora que escreveu: eu já não sinto nem, eu não sei mais nem o que eu gosto de comer. Olha só, os sabores da vida ela perdeu. Ela já não sente o que ela gosta de comer. Olha só, né? Então, sair desse vazio que te tira o gosto da vida, tira o gosto de celebrar amanhã quando você abre os olhos e diz: nossa, mais um dia, que bom. Mas não, talvez você abra os olhos e você diga: nossa, que droga, mais um dia. Porque está sem sentido na sua vida, sem um propósito novo, né? Então, o grande benefício de a gente falar sobre isso hoje, aqui, é tirar você desse vazio e trazer sentidos novos, propósitos novos para a sua vida. Por que eu priorizei errado até hoje a minha vida? Como a colega no comentário, priorizou estudo, priorizou trabalho, priorizou farra, priorizou tantas coisas e não o que faz sentido na vida dela, o que é importante, né? Por que priorizamos errado até hoje? Você, depois dos 40, que olha para trás e diz: eu também priorizei errado. Eu priorizei o consumo excessivo, eu priorizei status, roupas, eu priorizei tanta coisa. E aí? Está tudo errado? Você pode ter olhado para trás e dizer: está tudo errado, né? Por que você priorizou errado até hoje? Sabe por quê? Porque você aprendeu na infância que essas ou aquelas seriam as prioridades certas. Quando às vezes você, menina, ouvia da sua mãe ou do seu pai: só se case com um homem rico, mas a prioridade foi o dinheiro e não algo mais profundo em você. Minha filha, estude primeiro. Eu tenho uma amiga que o tio dela falava para as primas dela: ou você estuda ou um vagabundo vai cuidar de você, porque você não nasceu com estrela na testa. Olha só a dor que ela carregou. Ela ouvia, e isso condicionou ela a estudar demais.
ela fez odontologia, depois ela fez direito, e ela é uma pessoa muito bem posicionada socialmente. E eu perguntei a ela: você tem algum vagabundo, namorado? Não, não tem. Então, lá na infância, você foi impulsionada por aprendizados distorcidos sobre o que priorizar, né? Tem uma pessoa de 47 anos que ela ouvia da mãe: se depender de mim, você não casa. Casar não é bom. E ela foi se casar aos 42 anos de idade, né? Então, aprendizados lá da infância impulsionam a gente a termos escolhas e priorizarmos errado algumas coisas na vida. E essas prioridades chegam um momento em que a gente diz: não é nada disso que eu queria no meu coração, né? É desse jeito. Bom, como priorizar certo daqui para frente? Eu vou falar para você como priorizar certo, tá bom? Então, segura mais um pouquinho, eu vou falar como podemos priorizar certo. Há tempo para priorizar ainda? Sim. Ah, você pode corrigir o rumo. É tipo assim, um avião que ele está seguindo uma direção. E essa direção é por computador, sabe? E ele vai sozinho, mas tem um radar. E lá na frente tem uma super nuvem que, se o avião entrar nessa nuvem, pode causar um acidente. Então, o radar desvia o avião da rota que ele tinha. E ele faz um desvio grande. Lá na frente, quando passou o perigo, ele volta ao caminho. Então, você fez um desvio na sua vida pelos aprendizados. E agora você pode sim voltar à sua rota em segurança, porque você já sabe muita coisa, tá bom? Quero trazer então 2 exemplos sobre vazio interior iniciados na infância e que eles foram foram desembocar, foram trazer os grandes prejuízos depois dos 40. Trazer 2 exemplos bem rápidos para você. Olha só. O primeiro é uma pessoa que ela tem 43 anos de idade e ela disse assim: eu estava brincando com as minhas primas no quarto. Minha mãe com meus tios estavam na sacada, tomando cerveja, brincando. E enquanto eu e minhas primas brincávamos na cama, em cima da cama, e a televisão ligada, um tio entrou e se deitou na cama. E ele começou a passar a mão em mim, nas minhas partes íntimas. Eu fiquei calada, tomei um susto muito grande e aquilo mexeu profundamente comigo. Ele saiu do quarto. No outro dia, eu fui falar para minha mãe e ela disse assim: cale a sua boca. Nunca mais fale isso, mentirosa. Isso bloqueou essa menina a vida inteira. Sabe como foram as relações dela quando ela cresceu e se tornou adulta? De traições e abusos. Relações de traições e abusos. Então, a escolha dela, escolhas são feitas a partir de muitas opções. E ela tinha opções, mas a escolha foi direcionada por aquilo que ela vivenciou na infância. E aos 43 anos, ela passou a sentir o peso disso. Ela já não queria mais relações de traições e abusos. Como ela poderia consertar tudo isso? Ela olhava para trás e via: a minha vida tem um vazio muito grande, eu já não quero mais isso. Tudo que eu vivi foi falso. Tudo que eu vivi não prestou. Tudo que eu vivi não me levou a lugar nenhum. Entende? E ela estava mesmo se fechando. Bom, a virada dela foi conhecer
e atualizar o que eu chamo de gabaritos familiares negativos, limitantes. Gabaritos são crenças formadas na infância. É um conjunto de crenças formadas na infância e que se tornam o nosso radar para a nossa vida. Mas um radar que diz que eu devo andar nesse caminho. E o caminho dela era ter pessoas que atraíam e abusavam dela, entende? Então, o que ela precisava fazer é atualizar o radar, os gabaritos. Essa foi a virada de chave dela. Deixa eu ler aqui o que a Ivana está dizendo. A Cris, o psicanalista, um dia eu escutei, não me cause mais problemas do que eu já tenho. Tá vendo? E aí, quem sabe, Ivana, você se fechou, não é? Eu tenho um coordenador de um curso de veterinária, ele fazendo doutorado, ele foi fazer um processo terapêutico comigo, e ele disse, eu tenho muito medo nessa coordenação, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de chamar atenção, eu tenho medo de guiar as pessoas, e ele tinha uma frase como essa sua, Ivana, não me cause mais problemas, só que era da seguinte forma, você só me decepciona. E para que ele não decepcionasse mais, ele cresceu com medos, né? A Vanessa dizendo, uma vez eu escutei que a minha prima era mais inteligente do que eu, nunca mais tive vontade de estudar. Acontece com muita frequência. Esse caminho ou o outro caminho, eu tenho que estudar sem parar. Muitas pessoas já fizeram doutorado, pós-doutorado, um monte de pós-graduações, e não param, têm medo de ir para o mundo, para a prática, porque elas precisam provar para os pais dentro dela, na mente, nos gabaritos, que ela é inteligente. Tem uma colega, mora em Porto Alegre, fez o processo terapêutico conosco também, e ela, com doutorado, dando aula no mestrado, ela tinha medo de dar apresentações, de ensinar as alunas. E aí ela se lembrou, durante o processo terapêutico, qual era o gabarito que tinha se formado. E o gabarito dizia assim, você é burra e você vai sofrer muito. E ela se travou, ela, com doutorado ela tinha esse medo. Ela pensou, então tá, esse foi o primeiro exemplo que eu dei, o segundo, como eu disse que tinha já trazer dois. A outra colega disse assim, meu pai traiu minha mãe. Ela escolheu sair de casa e, como ela não tinha como se sustentar, foi para o interiorzinho morar na casa de uma tia, que era humilde e que a recebeu. Só que ela não podia levar os filhos com ela. E eu fiquei com meu pai e com a mulher nova dele. Né? Ela viveu a dor do abandono por duas vezes. A primeira, o pai que traiu a mãe, ela se sentiu traída, e trair é um abandono. E a segunda, a mãe ter ido embora e tê-la deixado. Então, ela não via que ela sentia abandono, ela não via isso. Mas ela tinha medo de ter relações, ela tinha medo de mudar o emprego, ela tinha medo no emprego, ela vivia com medo das pessoas se afastarem dela. Ela tinha medo de falar o que ela pensava, por medo das pessoas se afastarem dela. E só a virada dela foi quando ela mudou o gabarito sobre ser alguém abandonável sempre. Ela se reconhecia como alguém passível, possível de ser abandonada sempre. E ela mantinha um controle rigoroso sobre tudo. Ela nem podia respirar direito. Ela não saía do trilho. Né? Então, a virada dela foi ter mudado o gabarito. E olha onde isso parou. Parou nas relações.
As relações dela eram relações de rejeição, de abandono, o tempo todo. E a gente não imagina o que um trauma de infância, uma relação na infância, um gabarito familiar na infância vai provocar nos comportamentos da vida de adulto e que vão explodir depois dos 40. Por quê? Porque depois dos 40 eu tenho muitas novas dificuldades e desafios. Meia-idade, filhos na adolescência, pais envelhecendo, sociedade que cobra além do normal de uma mulher acima dos 40, possível perda de posições sociais e de emprego. Nossa, quanta coisa! De ser deixada pelo marido, quando não deixada, né? Quando não é, já foi deixada, e não conseguir encontrar um novo amor por se considerar velha demais. Então, a mulher acima dos 40 tem grandes desafios que naturalmente aparecem na vida dela. Ainda mais trazendo toda essa carga da infância, como esses dois exemplos que eu mostrei para vocês. Mas, Acrísio, esse sentimento de vazio, ele vem da menopausa. Presta atenção. Uma seguidora escreveu assim, olha só. O nome dela se chama Ma, M-A-H. Vejo, talvez ela não esteja nessa idade, vejo muitas mulheres enfrentando problemas com a menopausa e achando normal os problemas, ou a menopausa. Ela não disse, achando normal. O que não é normal. Na maioria das vezes é orgânico e não psicológico. Fiquem atentas. Fiquem atentas. É como se eu estivesse desencaminhando as meninas, né? Por dizer que é um problema psicológico. Tá bom. Olha, Má, você também está certa. Você também está certa. A menopausa, ela provoca desequilíbrios hormonais? Sim. Provocam muitas desestruturas. E que a mulher, às vezes, não consegue lidar. É preciso equilibrar isso, ok? Mas a menopausa também dá início ao que estava guardado, sendo camuflado durante todos esses anos. Não apenas por ser menopausa, mas, pelo que eu já disse, o avançar da idade, o acúmulo da idade e dos desafios naturais que acontecem. Então, a menopausa existe sim, ela traz mais um desafio. Mas não esqueça, todos nós, sem exceção, nem você, Má, é fora dessa exceção. Todos nós temos traumas de infância. Todos nós temos adoecimentos emocionais. Todos nós temos essas impressões, os gabaritos trazidos da infância que mais cedo ou mais tarde vão explodir na nossa mão. E se a gente não tem um equilíbrio, não tem um apoio, não tem um suporte, a gente sucumbe, a gente sofre. A menopausa potencializa o sentimento de vazio interior. Imagina você tendo sido, depois dos 40, traída, abandonada, deixada pelo seu companheiro com o qual você dedicou 20, 15 anos da sua vida, 30 anos da sua vida. Essa semana eu escutei que uma moça de 30 anos, 30 anos de casada, o marido havia trocado ela por uma jovem moça. Não importa se é jovem. Se é jovem, foi trocada porque era jovem. Se é velha, foi trocada porque é mais velha. Meu Deus, como assim ele me trocou? De qualquer forma, foi trocada. E ela estava sofrendo. Então, agora imagina, depois dos 40, com menopausa, são dois grandes problemas. Isso acumula, potencializa. Outra coisa, a menopausa pode potencializar, mascarar o vazio interior. Você tem o vazio interior, mas você coloca na menopausa essa culpa do que você está sentindo. E isso não é bom, porque você vai empurrar esse vazio mais para diante, quando talvez você esteja mais frágil. Né? Gil Voneide,
eu me sinto muito excluída pelo meu marido, parece que nada se encaixa. Tem que conversar, né? Tem que conversar e talvez nem conversando adianta mais, né? Solange, estou bem nessa fase que o doutor está falando, separada, traída e profissionalmente desestabilizada. Então, ó, quanta coisa, né? A nossa vida é formada por um tripé: amor, profissão e a saúde. Imagina como é que está esse seu tripé. É preciso se fortalecer. Sozinha, você não consegue resolver tudo isso. E uma das tendências, eu vou falar daqui a pouco, o caminho que a gente toma sem pensar é um caminho que não vai resolver o problema. Tá? Vamos lá. A mulher não precisa da menopausa para entrar no vazio interior emocional. Presta atenção nisso. A mulher não precisa da menopausa para entrar no vazio interior emocional. É tanto que muitas mulheres antes dos 40 entram nesse vazio. Olha só a Sheila, que também fez um comentário. É como me sinto depois que perdi minha filha, que minha filha morreu. A perda dela, muito grande, não teve a ver com a menopausa, teve a ver com a perda da filha. E sim, as perdas abrem esse espaço, Sheila. Sim, as perdas abrem esse espaço do vazio emocional, sabe? Principalmente perda de filho, porque não é a ordem natural das coisas, não é? A ordem natural são os pais irem primeiro, né? Perder um filho é uma dor dilacerante, né? E talvez essa dor que você sente hoje, talvez, esteja conectada com uma ausência e abandono sofrida por você na infância. E aí vem a morte da filha e você se sente assim, como se tivesse, seu filho fosse você, porque você morreu para os seus pais em vida, entende a troca? Né? E aí você sofre muito, né? Tá? Bom, eu vejo que quando qualquer pessoa, mas eu estou falando com as mulheres acima dos 40 principalmente, e que se separaram, que tiveram perdas, quando o vazio interior entra ou é percebido na mulher, sem pensar, elas procuram um caminho para parar com essa dor. E um caminho errado que elas seguem é aceitar que é normal isso. Aceitar que isso é normal. Como a Má disse, é normal. Prestem atenção, isso acontece, é normal. Não é normal. É da vida feminina, da masculina também, a andropausa, mas da mulher é muito mais marcante. Acontece, mas não é normal. Imagina dizer que é normal eu passar por tudo isso. Não, a normalidade não é essa, é um novo normal diferente, mais dolorido, né? Mas normalizar o vazio emocional, dizer que você está bem sozinha, como tantas mulheres escrevem, eu estou bem sozinha. Não está bem sozinha. Você está usando o seu corpo, a sua solidão, para jogar naquele que te traiu. Ele nem sabe que você está assim. Ele está vivendo a vida dele e você tomando veneno esperando que ele morra. Você dizendo, estou bem sozinha, nunca mais. Você não vai ficar com ele. Mas para de dizer que você está bem sozinha, cheia de rancor e dor, sabe? Então não normalize o vazio emocional, dizendo que você está bem sozinha. Esse é um caminho errado. Outro caminho errado é lidar com remédios e chás, achando que remédios e chás vão melhorar o vazio emocional. Não vão melhorar o vazio emocional. Vão equilibrar os hormônios, sim. Talvez diminuam os fogaços, sim. Mas o vazio emocional está aí. E se você não lidar com isso de uma forma consciente, num caminho certo, você vai sofrer muito mais, né? Então, eu vou colocar o cabo aqui do computador que estava descarregando. Ok, já deu certo. Muito bem. Então, lidar com remédios e chás e etc. e tal não vão na origem das dores emocionais causadas pelo vazio interior, tá bom? Não vão.
É paliativo. Você deve resolver o vazio emocional. E por último, um último caminho errado que eu vejo muitas mulheres seguirem é se fechar, se isolar e achar que o tempo cura. Gente, eu não sei, eu tenho um conceito um pouco diferente sobre o tempo. O tempo, ele passa. É para isso que existe o tempo. O tempo não foi feito para curar. O tempo foi feito para passar. E quantas pessoas esperam 20 anos? Eu tenho pessoas que dizem, estou há 30 anos, que não falam com meu pai, ele está no hospital, e nada mudou dentro de mim, eu continuo com raiva dele. O tempo não foi feito para amenizar isso. O tempo só faz você esquecer um pouquinho, sabe? Então, cuida disso. Resolva. Busca resolver. Quando a gente fala do tempo, estamos falando do tempo em que nós precisamos para, ao trabalhar com essas questões, resolvê-la. Mas não é o tempo pelo tempo e eu não fazer nada. Não. Eu devo entrar no propósito de busca da melhoria. Entende? Tá? A Cris, tem um jeito certo? Tem um jeito certo, sim. E o primeiro caminho que eu quero dizer para você, faça isso. Se você quiser sair dessa dor emocional provocada nesse vazio emocional das perdas, depois dos 40 anos. Aceitar que você tem dor emocional. E aceitar tem um requisito: buscar ajuda. Porque aceitar e ficar no vitimismo não é aceitar. É aceitar para dizer sim, eu estou no vazio emocional e isso está me provocando doença física, doença emocional, doença psicológica. Eu estou sofrendo. Sim, qual é o próximo passo? Vamos mudar isso. Então aceita. Aceita que dói menos, né? Segunda coisa, segundo caminho certo que eu quero dizer para você trilhar. Esse é muito importante. Se for possível, escreva. Acredite que você merece ser feliz. Porque essa é uma base para desmontar o gabarito criado na infância de que você não merece ser feliz. E de quantas pessoas você já ouviu, até na fase adulta, com maridos, com companheiros que dizem: você vai sofrer sozinha, você não presta para estar com ninguém. Se você me deixar, você vai sofrer, vai se arrastar no chão. Você é louca. Quantas pessoas ouviram isso, né? Quantas pessoas ouviram isso? Então acredite que você merece ser feliz. Acredita nisso. Ao acreditar nisso, você vai buscar propostas internas, de mudar a sua estrutura de pensamento, de comportamento, e dizer: eu quero algo melhor para mim, eu quero uma companhia melhor para mim, eu quero um corpo melhor para mim, uma saúde melhor para mim, eu quero descanso, eu quero cuidado melhor para mim. Se você diz: eu mereço ser feliz, você vai tomar providências para que essa felicidade aconteça, não é? Então, e por último, um último jeito certo, que não tem outro caminho para você mudar, a não ser mudar seus gabaritos mentais limitantes. Para mudá-los, você precisa reconhecer que existem. Você precisa fazer um trabalho sério para descobrir que gabaritos são esses, como, por exemplo, eu não mereço ser feliz, como ele foi criado esse gabarito. Tem caminhos, tem um método para fazer isso, não é? E aí você pode atualizar e reescrever esse gabarito, como a Lene dizendo: já ouvi isso, que ninguém iria querer ficar comigo. Mentira! Lene, sabe qual é? A primeira pessoa que tem que querer ficar com você
é você. Você é a sua melhor companhia. Não existe outra melhor. E se você está com você, bem acompanhada, essas conversas fiadas de que ninguém vai ficar com você deixam de existir. Tá? Então, acredite que existem dores emocionais nesse vazio emocional, acredite que você merece ser feliz e que mudar os seus gabaritos mentais limitantes é o caminho para você se libertar disso. Agora eu quero deixar um pequeno passo. Angélica, você tem medo da solidão? Eu tive medo da solidão, Angélica. Eu acreditava que eu ia morrer se eu ficasse sozinho. Eu jamais quis ir num cinema sozinho, ou ir num restaurante sozinho, num bar para sentar e me dar uma cerveja, eu quero tomar sozinho. De sentar na calçada sozinho, de andar de bicicleta sozinho, natação. Eu sempre gostei de natação, mas era para brincar com os outros, não para fazer natação porque era sozinho. Eu tinha medo de estar sozinho, porque sozinho era sinal de rejeição e abandono, não é? E um dia eu me permiti. Quando eu perdi o casamento, nos separamos e eu disse: eu não vou repetir as mesmas coisas daqui para frente. Eu quero me conhecer. E eu passei a ficar comigo sozinho. E eu amei, me apaixonei por mim mesmo. Eu cuidava de mim, eu acordava e dizia: eu mereço mais esse dia. Arrumava a minha própria cama, fazia meu próprio café da manhã, sentava, tomava o café da manhã, lavava minha loucinha, ia para o trabalho, voltava para almoçar em casa, fazia o meu almoço maravilhoso, salada, com muita coisa gostosa, que eu fazia, né? Lavava a loucinha, ia para o trabalho, de lá para a faculdade, da faculdade para casa, lanchava, deitava. Eu passei a me amar, me valorizar. Passado um ano, eu comecei a sentir que eu tinha espaços saudáveis dentro de mim, que eu já me conhecia e que eu poderia ter um relacionamento inteiro, não pelas metades, tá bom? Pequeno passo a passo para você começar já a aproveitar esse tema. Olho para trás e nada faz sentido. O que faço com esse vazio interior? Como superar o vazio interior depois dos 40? Mulheres, primeira coisa, olha para trás, para o passado. Olha para trás. Não é difícil olhar para trás. Aliás, quando a gente está nessa situação, parece que o passado está na nossa frente. Então, muda a posição. Se o passado está aqui na sua frente, dá as costas para ele, tá? Dá as costas para o passado. Isso, se o passado está aí, né? Então, eu vou fazer de conta que o passado agora está aqui atrás. E diz para o passado: eu fiz o que eu sabia nesse tempo, aí no passado. As minhas escolhas foram as que eu fiz com o que eu sabia. Diz isso para o seu passado. Olha para toda a construção do seu passado, as suas escolhas, o estudo que você priorizou, o trabalho que você priorizou, os filhos que você priorizou, o marido que você priorizou. E ao priorizar, você deixou você para trás. Olha para o seu passado e diz: eu fiz o que eu sabia, o que eu podia, o que eu conhecia. E eu fiz essas escolhas com o que eu sabia. Eu as fiz, eu assumo. Ponto. A responsabilidade de tudo isso é minha. Eu sou grande porque eu escolhi. Eu escolhi com o que eu tinha. Se eu tivesse outra consciência, eu teria escolhido outra forma, mas não tinha. Era a minha consciência no passado. Eu só podia fazer isso. Segundo passo, olha para o seu hoje. Deixa o passado lá atrás e olha para o seu hoje. Essas são duas dicas, um passo a passo para você começar a preencher esse vazio interior. Diz isso para o passado, agora olha para o seu presente e diz:
presente. Eu mereço ser feliz. Eu mereço recriar em mim a vida. Eu mereço ser feliz. Eu tomo conta do volante da minha vida. Eu tomo conta do leme da minha embarcação. Eu mereço ser feliz. Faz isso por você. Com essas duas falas, você começa a colocar as coisas em ordem na sua vida. É preciso isso para criar um propósito. E o propósito, talvez nós vamos vê-lo na semana que vem. Deixa eu achar aqui a minha agenda. Não tem. Qual é a nossa... Fala para mim, qual é o tema da live da terça? Hoje é quinta, hoje é terça. A live da quinta-feira. De onde vem esse tal de vazio emocional? Quinta-feira. Nós vamos estar juntos aqui. Quinta-feira nós vamos falar sobre de onde vem esse vazio emocional. Tá? Mas até lá, faz esse exercício. É um passo a passo, é um exercício mental, mas que reposiciona você dentro da sua vida. Olha para o passado e diz: eu fiz o que eu sabia com o que eu tinha. As escolhas foram minhas, fui eu que fiz. Assume a sua vida. Não dá para fugir do que você fez. Agora, olha para o seu presente. O segundo passo é: eu mereço ser feliz. Eu mereço recriar a vida em mim. Faz isso. E na quinta-feira, às 19 horas, a gente vai se encontrar. Às 19 horas, Ivana. Quinta-feira. Toda terça e quinta, às 19 horas, eu estou aqui. E nessa quinta nós vamos falar sobre de onde vem esse tal de vazio interior emocional. Conto com vocês. Eu coloquei nas redes sociais um post falando sobre o que eu mereço. Nosso merecimento da vida. Não é? Então, eu gostaria que você fosse lá e deixasse seu comentário. Né? Se você gostou dessa live, coloca um coraçãozinho. Todas as lives estão disponíveis para você no meu canal do YouTube, Para chegar lá, @Acrísio de Medeiros. Vai lá. Tem várias outras, tem mais de 500 lives para você. Gratuitas, para você aproveitar e crescer de dentro para fora. Fiquem com Deus. Lene, espero você na quinta-feira. Dá licença que eu vou desligando.